Olá, vamos orar para darmos início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Eu peço agora o Teu Espírito Santo a nos dar entendimento que vamos estudar do livro de Provérbios. Seja o nosso professor, por favor. Não sejamos nós a estudar, a comparar, a entender do Senhor por meio da Tua palavra, que não as nossas ideias, mas as Tuas ideias venham a transformar a nossa forma de pensar, o nosso entendimento, e assim sejamos transformados para a Tua glória, e possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que oramos, e certamente já temos recebido, porque oramos segundo a Tua vontade, humildemente e nos méritos de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos hoje estudando Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, vamos ver aqui. Os versos... Bom, nós paramos, não terminamos ainda o verso 12. Então, o homem mau, nós vimos a última vez que é Belial. O homem de Belial, o homem Belial e filho de Belial, essa expressão aparece várias vezes na Bíblia. E aí nós vimos, não colocarei coisa má perante os meus olhos, é a palavra Belial. É interessante porque aqui, mal com U. Depois nós vamos ver a respeito do mal com L, mal. E há uma outra palavra. E é muito importante nós compararmos. Elas têm coisas parecidas, elas estão conectadas, é verdade. Mas quando nós comparamos os textos que usam a mesma palavra, nós conseguimos entender melhor o significado da palavra e, pelas comparações, conseguir ver um significado mais profundo do ensinamento que está aqui presente. O hebraico, ele é muito interessante porque ele tem muito menos palavras, especialmente o hebraico antigo, na época em que a Bíblia foi escrita, tem muito menos palavras e elas têm muitos mais significados. Cada palavra tem muitos significados, muito mais do que as nossas palavras em português ou em outras línguas hoje. Então, o que nós temos? Elas podem ter vários significados. Então, nós precisamos comparar, ver o contexto, o que está querendo dizer, analisando, comparando. É um trabalho penoso, é trabalhoso conseguir fazer isso, mas vale a pena, porque nós aprendemos muita coisa. É isso que eu tenho feito, pela graça de Deus. Então, vou colocar no link na descrição para o aplicativo Android. Eu ainda não tenho disponível em iOS, mas eu vou estar pesquisando, se eu achar eu coloco ali também, o iPhone. iOS é o sistema operacional do iPhone. O aplicativo que eu uso são dois, que você consegue, pelo original, precisa saber inglês, é o único empecilho aí que tem, mas ele ajuda bastante, você consegue ver no original a palavra, e aí você coloca a palavra e vai na concordância Strong, no Strong's Concordance, e você vai lá e ele te mostra, e nesses dois aplicativos que eu achei, pela graça de Deus, você consegue ver todos os textos por livro. Então você abre, no livro tal tem tantas ocorrências dessa palavra, no original. Você clica nela e vai olhando. E você pode ir vendo os textos, comparando e vendo onde que aparece cada um. Os dois se complementam. Algumas funções que tem em um aplicativo não tem no outro e vice-versa. Eu uso a versão gratuita por enquanto, né, de ambos. Vale a pena, sim, eu recomendo. E aí você pela palavra, os Strongs tem sempre um número. Então, H para o hebraico e G para o grego no Novo Testamento, o hebraico no Antigo Testamento, e um número. Então, o número geralmente vai até 20, 30, 40 mil, eu não lembro. Mas então, digamos, H, perdão, não é 20, 30, 40 mil, não. 2, 4, 5 mil ali. Nessa questão, ele tem os números. Então, assim, por exemplo, H4250. H4250 é uma palavra, H5200 é outra. Então, cada palavra tem o seu número no original, né? Que significa, eles fizeram uma catalogação das palavras do hebraico antigo que aparecem na Bíblia, e os significados possíveis dela, tem um dicionário, e aparece as ocorrências que tem, e tudo com base na King James, que é a Bíblia mais famosa e é muito boa para muitas coisas, né? Tem seus defeitos, suas falhas, mas é muito boa. E aí, com base nela, você consegue ir comparando os textos, e qualquer coisa, quem não sabe inglês, é só você pesquisar
o texto que você quer, aquela palavra, você olha no inglês e vê qual daquelas palavras que é parecida, né, no inglês, você traduz ali, você vendo, tem alguns aplicativos que tem inglês e português ao mesmo tempo, algumas bíblias também, então você vai e vê a palavra, aí lá no inglês, clica no original e você vê os textos que aparecem, você não precisa ler os textos em inglês, não, você vai ter todos os textos, clica e vai olhando na tua bíblia em português, os textos, e isso vai ajudar bastante, tá? Então, vamos comprovar a eficácia desse método para nós entender. Faz pouco tempo que eu estou aprendendo esse novo método e vale a pena. Por quê? Aqui em Provérbios, capítulo 6, então, verso 12, nós já vimos no último estudo isso. E olha só o que continua falando. Então, o homem mau, o homem iníquo. Quando fala o homem iníquo, tem alguns textos aqui anotados que vão se referir a esse homem iníquo. Primeiro deles vai estar aqui em Provérbios 22, verso 24, depois Provérbios 22, 5. Vamos lá, Provérbios 22, 24. Depois Provérbios 22, 5. Verso 22, 24. Eu tenho uma Bíblia aqui em inglês e português também. A Bíblia que eu estou usando agora é só a capa dos desbravadores, mas é Almeida Corrigida Fiel, muito boa. E tem uma outra ali em King James e Almeida Corrigida Fiel, duas. Meu irmão me deu, muito boa também. Vou mostrar aqui para vocês. Vale a pena. Então, essa aqui. Beleza. Continuando, Provérbios 22, 24, nós lemos assim: Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Sim, nesse contexto, quando nós vemos esse homem mau, o homem iníquo, não estou analisando a palavra ainda, tá? Mas nós temos que ter muito cuidado com as companhias que nós temos. Quem são os nossos amigos, os nossos companheiros, pessoas próximas. Não quer dizer que nós, pessoas más, nós não podemos falar com elas, nunca podemos nos comunicar. Pelo contrário, Deus pede que nós testemunhemos. Tem muitas pessoas que são más, têm um comportamento mal, errado, mas que elas estão abertas e desejando aprender o certo. E Deus conhece as pessoas, então nós devemos estar abertos e comunicar-nos com as pessoas, mesmo as pessoas más, e dar oportunidade, falar do amor de Deus, demonstrar. Então é isso que nós devemos fazer, mas não ter elas como amigos, sentar junto com eles, comer junto com eles, fazer as coisas que eles fazem, entrar no mundo deles, no convívio, nos divertimentos deles, isso é errado. Se familiarizar muito com eles, não. Mas em alguns momentos nós podemos e devemos, e é isso que, por exemplo, Enoque fazia. Ele tinha seus momentos de contato e depois ele ia para os locais retirados, orava, se santificava a Deus depois, e aí Jesus também era a mesma coisa, passava bastante tempo orando, estudo da palavra, nos locais, muitas vezes passava a noite inteira orando, depois ia lá em contato com as pessoas, depois ele orava, tinha esse hábito. Então nós devemos fazer isso, não ficar só orando, e não ficar só trabalhando, fazendo coisas, mas combinar a oração com o trabalho para Deus, com o objetivo certo. Então quando nós vemos aqui, quando diz, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Por quê? O verso 25, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Devemos ter muito cuidado com isso, muito cuidado. E aí também vai falar o verso 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Então isso tem uma influência sobre nós. Se a gente fica entre eles, fica lá, a gente acaba se tornando como eles. Pois se não tens com o que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti. Então nós precisamos estar onde Deus quer que estejamos, estar conectados com Deus, ter a Deus como nossa constante contemplação. Quando nós vemos coisas erradas, estamos num ambiente que não é o ideal e que, Senhor, não é bom aqui, mas Deus tem um plano para nós ali, não fomos nós que escolhemos, eu quero ir ali, Deus vai me proteger. Não. Se Deus te mandou lá em um local difícil, Deus vai te proteger. E aí, primeiro passo que você precisa ter sempre, cada dia, começar com Deus, se conectar com Deus e continuar com Ele. Não é só ter um momento de estudo de manhã e depois sair e se esquecer que Jesus existe ou só em últimos casos. Não. Cada momento, cada pequena escolha, cada pequena tarefa que você precisa fazer, esteja com Jesus, pensamento conectado, falando com Ele. Esse hábito devemos desenvolver, de orar sem cessar. Ter os momentos de oração particular, de joelhos, e, claro, na igreja também, de joelhos, isso é algo muito importante,
demonstra nossa humildade e Deus honra isso. E há um efeito sobre as hostes, né? Satanás treme quando isso acontece, porque ele sabe que nós estamos nos humilhando, se for de fato de coração, porque só se ajoelhar sem se humilhar o coração não adianta. Mas é importante, né, as duas coisas combinadas. E, claro, se você não consegue se ajoelhar, daí Deus entende, né, mas de coração, ou se você não sabia disso ou não sabe, Deus leva em consideração isso também, tá? Mas aí, voltando, então, de joelhos nos momentos particulares e no culto público, no culto particular, e também no culto familiar, né, particular, familiar e no público, na igreja, e no caso, depois da oração, sair para o trabalho, para as atividades, em pensamento com Deus, falando com Jesus, pedindo ajuda o tempo inteiro, e aí Deus vai auxiliar. Beleza? Então, não estar entre essas pessoas. Mas se você esteja sempre contemplando. Se tiver algo errado, leva para Deus. Senhor, isso é errado, por favor. Jesus, como que o Senhor reagiria? Se há algo errado contra você, como que Jesus reagiria? Ter sempre a mente conectada com Cristo. Isso vai fazer uma grande diferença. Provérbios, então, agora 22, ainda o verso 5. Espinheiros e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Esse é o ponto. Nós vimos ali não estar em companhia, e olha só, quem que retira-se de longe dele, o que guarda sua alma. Quem guarda sua alma se retira para longe de quem? Do perverso. E como nós vimos lá em Provérbios, está falando do homem de Belial, o homem mau, e o verso 12, né, o homem iníquo. Essa palavra iníquo, ela é exatamente a palavra perverso aqui, né, o significado. No caminho do perverso, espinhos e laços há no caminho do perverso. Então, a mesma palavra, o conselho de Deus dá para o tipo de pessoa é, se você, digamos, guarda a sua alma, retire-se para longe dele, não para longe desse tipo de pessoa. Então, vamos lá. Verso 12 ainda, o homem mau, o homem iníquo. Nós temos outros versos que falam a respeito disso. Um deles é Salmo 36, 1 a 4. Então, vamos lá, Salmo 30 e Salmo 36, 1 a 4. Vamos lá. Salmo 36, 1 a 4. Minha Bíblia não tem muito espaço para anotar, mas eu anoto bem pequeno, às vezes fica difícil até de entender o que eu anotei. Salmo 36, 1 a 4. Vamos ver aqui. As transgressões do ímpio, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Proteja a malícia na sua cama. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Esse é o ponto, queridos. Aqui está falando, diz o ímpio, a transgressão do ímpio, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Então, quando ele vê o ímpio, né, a transgressão dele, isso diz no ímpio, no íntimo do coração do salmista, né? Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, Davi, vendo aquilo, vê as atitudes, o que ele está fazendo, e diz: não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, a definição desse ímpio, que também está lá, né, no verso 12, o homem iníquo, ímpio, exatamente não há temor de Deus. E o verso 4 diz, ele não aborrece o mal. E quando nós vemos em Provérbios 8:13, vamos lá para Provérbios 8:13, nós lemos assim, ó: o temor do Senhor é odiar o mal. Opa! As duas coisas estão conectadas. Se o temor do Senhor em Provérbios 8:13 é odiar o mal, e aqui está dizendo que no coração, né, do ímpio, né, na transgressão do ímpio, ela está relacionada a não ter o temor de Deus perante seus olhos, né? Está falando do coração de Davi. Davi, no seu coração, ele interpreta, no seu pensamento, no seu entendimento, ele interpreta sobre o ímpio, sobre o iníquo, e ele percebe, não há temor de Deus perante seus olhos. E não aborrece o mal. Então, se o temor de Deus é aborrecer o mal, vamos lá, vamos terminar o verso 13, Provérbios 8:13, né? O temor de Deus é odiar o mal.
A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Tudo isso Deus odeia, depois nós vamos voltar nesse verso, tem algo interessante nele. Então, nesse contexto, nós vemos que as palavras que falam malícia e engano, deixou de entender e fazer o bem. Ele fica pensando a malícia, o que é mal. E essa palavra malícia é bem interessante, nós depois também vamos ver, né, a malícia põe-se no caminho que não é bom. Então, quando você projeta malícia na sua cama, quando está deitado, fica pensando esse tipo de coisa. E o que mais? Os seus olhos porque em seus olhos se lisonjeia. Pensa, eu sou bom. Pensa bem de si mesmo. Eu sou bom, eu faço o que é certo. Em seus olhos se lisonjeia até que sua iniquidade se descubra ser detestável. A sua iniquidade está... Não, ele não percebe a própria iniquidade. Essa é uma das características do homem ímpio, iníquo. E aí nós vamos ver que isso está conectado com outro aspecto. Bom, se ele não percebe a sua iniquidade e alguém chega e diz, olha, você está fazendo errado, você tem iniquidade nesse aspecto. Arrependa-se. E quando alguém faz esse chamado, ele, bom, eu não tenho iniquidade, o que ele faz? Ele fica irado. Ele está falando que eu estou errado, mas eu não estou errado. E aí ele rejeita, ele se torna inimigo, ele tem por inimigo aquele que está repreendendo ele. E isso é uma característica de quem não é sábio, do insensato. Está em Provérbios, capítulo 15. Veja só. Provérbios 15, o verso 10. Não, o verso 10 não. O verso 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Perdão, o escarnecedor. Troquei a palavra. O termo aqui é o escarnecedor. Então, pensando somente no escarnecedor, aquele que fica debochando dos outros, não. Aquele que não ama quem o repreende. Veja só, o escarnecedor não. Provérbios 15, 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende. Nós devemos amar aquele que nos repreende. E quem não ama o que o repreende, qual é o resultado? Nem se chegará aos sábios. Não vai se chegar aos sábios. Não terá a companhia dos sábios, não será sábio. Terrível isso. Muito terrível. Precisamos, então, amar aquele que nos repreende, aceitar a repreensão. Deus repete isso tantas vezes. Provérbios capítulo 1, nós vemos aqui, ó, Provérbios capítulo 1, o verso 23, a Jesus, a sabedoria, no verso 20 falando, no verso 23, atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então devemos atentar para a repreensão de Deus, assim estaremos preparando o nosso caminho para receber abundantemente do seu espírito e entender a palavra de Deus. Mas quando nós não atendemos a repreensão de Deus, nós não atentamos, ou seja, nós não respondemos, não prestamos atenção, não correspondemos pensando, não, isso não é para mim, eu não estou errado. Nós fechamos o nosso coração para a luz que Deus está dando, porque a luz mostra o que está errado, o que está sujo, precisa ser limpo, e se nós nos recusamos a sermos cooperadores com Deus, né, estarmos cooperando com Deus nessa obra, não vamos ter o benefício. E aí é o que fala lá no capítulo 1, verso 23, 24, 25, 26, 27, 28, olha só o verso 29. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Odiar o mal. E aí quando você aprende que é o mal, você odeia o mal e você se afasta do mal. Mas quando você ama o mal, ou eu amo, quando nós amamos o mal e não nos afastamos dele, não há temor do Senhor perante os nossos olhos. Que não seja uma realidade na nossa vida, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, livra-nos disso. É o meu pedido, minha oração. Dá-nos sabedoria. E aí, quando nós vamos... o verso 30, Provérbios 1, 30. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Esse é o resultado. Quando alguém rejeita uma repreensão de Deus, vai até que chega a rejeitar toda a repreensão de Deus. E isso é uma coisa interessante, porque tem muitas coisas na nossa vida que estão de acordo com a lei de Deus. E se Deus tem uma repreensão para quem não está fazendo aquilo, e eu estou fazendo, isso não me afeta, não mexe na minha vida, na minha forma de ser, então estou tranquilo com isso. Mas se tem algo que Deus fala e aquilo é para mim, é uma repreensão para mim e eu rejeito, o que eu ainda tenho de ruim no meu coração nunca vai mudar porque eu não estou permitindo mudança. Eu penso, não, eu estou bem, estou sábio. Nós vamos ver, Provérbios fala muito sobre isso. E aí essa é falsa sabedoria, é uma falta de entendimento. Quando nós voltamos agora lá para
E também tem outro texto lá em Apocalipse capítulo 3, né, que nós lemos assim, ó, Apocalipse capítulo 3. Jesus falando para a igreja de Laodiceia. O verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Nada tenho falta, ou seja, está completo, estou salvo, sou justo. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu? E o verso 18, aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos como com colírio, para que vejas. E o verso 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a questão. Repreender-nos em resultado de aceitar a repreensão. E isso, nesse processo, olha o que acontece. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora, batendo, querendo entrar o que no nosso coração, que é o que? Os pensamentos. Jesus quer entrar nos nossos pensamentos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é a palavra de Deus. A promessa de Jesus. E aí vem a promessa também, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos ouvir, aceitar a repreensão e aí permitir que Jesus entre nos nossos pensamentos e transforme o que está errado, a repreensão dele seja eficaz e assim haja vitória. Não é assim ao que não fizer nada, não, ao que vencer. Jesus pagou o preço e é pela graça de Jesus e pela sua justiça que nós somos habilitados a seguir em frente e fazer essas mudanças de coração e não como uma tentativa por mérito, para obter algum mérito perante Deus. Não, mas é porque Jesus já fez e a nossa mente, estando conectados com Jesus, Jesus habitando na nossa mente, significa que a justiça de Cristo estará na minha mente. Isso vai me transformar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Não é que eu estou fazendo algo e aí Deus está me salvando porque eu estou fazendo algo, não, mas é ao permitir que Jesus entre, a mudança acontecerá, porque Jesus é alguém que, quando está no ambiente, transforma o ambiente. Então, a vitória é por causa de Jesus, no coração, na nossa mente, nos pensamentos. Por isso que é tão importante o quê? O conhecimento pessoal com Cristo, conhecer Jesus, conhecer na sua palavra, ter a Bíblia como uma carta de Deus para nós, permitir que as promessas, as coisas maravilhosas que Deus escreveu aqui entrem no nosso coração e transformem a nossa maneira de pensar, e a gente pense mais na Bíblia, em Deus, e sempre que possível, e sempre é possível ter conexão com Deus, a sua palavra, né, abundante em nosso coração. Não significa que eu só vou falar citando o verso da Bíblia, não, mas sempre ter essa conexão, tudo que eu fizer, e aí estar dentro dos princípios, estar imbuído, ou seja, estar repleto, cheia, a mente cheia, o corpo repleto, né, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus. É isso que Deus deseja para nós. E aí quando nós vemos aqui, em Provérbios, voltando lá, Provérbios capítulo 6, então nós vimos um pouco mais a respeito, né, do homem iníquo, o que nós não queremos ser, então não queremos ser isso, certo? Nós temos alguns outros versos aqui, Salmos 56, 2 e 7, vamos ver lá. Salmos 56, 2 e 7. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. E o verso 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Essa palavra iniquidade é exatamente isso. Aqueles que... Será que eles vão escapar por causa dessa palavra? A mesma palavra lá do iníquo? Não vão. Deus vai trazer justiça, juízo. Outro verso. Salmo 59, os versos... O verso 2. Salmo 59, 2. Vamos ver aqui. Salmo 59, 2. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Olha só. Então, a iniquidade, essa palavra iniquidade é a mesma que aparece lá, está relacionado ao quê? Sanguinário, uma pessoa sanguinária, que gosta de sangue, de morte, derramamento de sangue. E aí, quando nós vemos o que Jesus explicou em Mateus, capítulo 5,
vai muito além do que simplesmente você estar junto com alguém que é um bandido, um assassino, alguém que mata. Isso também. A maioria das pessoas foge ou não tem esses sanguinários como amigos, como companheiros. Mas aqui, nós temos dois princípios conectados. Tá tudo conectado, na verdade. Mas assim, Mateus capítulo 5, Jesus falando, né? O versos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo, de juízo. Então, não matarás. É o princípio, né? Um sanguinário está matando, né? Está quebrando esse mandamento, né? O sexto mandamento da lei. Mas aqui o verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Raca é uma expressão cabeça oca, uma expressão de desprezo. Então aqui é no original, né? Raca, ó, seu cabeça oca, um xingamento, fala palavras depreciativas, assim, seu imbecil, seu... E olha o que mais fala. E será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, ou seja, seu louco, seu idiota, essas coisas, perdão por estar falando disso, não é bom falar, será réu do fogo do inferno. Jesus está dizendo que falar isso com raiva, falar esses xingamentos, palavras de desapreciação, de desprezo para alguém, é como se você estivesse matando, você está derramando um sangue emocional naquela pessoa, você está assassinando a felicidade daquela pessoa, em vez de promover felicidade em alguém que, o quê? Sem motivo. Jesus falou palavras que doeram para os fariseus, mas foi com amor, e porque era necessário, se não fosse aquilo, eles estariam perdidos. Eles são exatamente uma demonstração dessa pessoa iníqua, que não tem o temor de Deus perante os seus olhos, acha que é justa, que está boa, justa, santa, mas não. Ela não aborrece o mal está no seu coração. Pode seguir muitos rituais, mas no coração mesmo não habita Cristo. E sem Cristo nada podemos fazer. Jesus disse isso em João 15, vamos lá para João 15, nós temos dois versos aqui em João. João 15, o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Por quê? Porque o verdadeiro amor que vem do coração, que nos leva a fazer as coisas do motivo certo, é somente de Cristo. E sem Cristo não conseguimos fazer nada de fato, assim, para a eternidade, para a glória de Deus. Mesmo os nossos esforços para ajudar as pessoas, muitas vezes a gente não percebe, mas eles estão cheios de egoísmo, fazendo aquilo lá porque isso, aquilo, mas aí se a pessoa não responde bem, eu já abandono, isso aí não merece, porque não tem amor verdadeiro, ele falta o amor de Cristo. Jesus fazendo bem, as pessoas matando ele, e ele, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Esse é o amor de Cristo. E quando nós vemos aqui em João capítulo 8, verso 44, por que isso está conectado? Veja só, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é pai da mentira. E veja só, não se firmou na verdade. E ele foi o que? Homicida desde o princípio, João 8,44. Ele começou só com mentiras, falando mentiras, aqui, ali, ele foi falando mentiras, e Deus viu. Isso vai resultar em quê? Destruição, causa, é um assassino. É homicida desde o princípio, mas os anjos, o universo não percebeu isso. Mas Deus já percebeu. O princípio que está no coração dele é um princípio errado, o egoísmo, e isso leva ao quê? A esse resultado mais... Quando há tempo para crescer, né, é um resultado catastrófico. No início do mal, digamos, era só uma sementinha de picão. E aí, qual o problema, sementinha de picão? Não é tão mal. Será que é bom? Será que é ruim? Qual que é o fruto disso? A gente não sabe, os anjos não sabiam. Ele coloca, precisa dar tempo para ele crescer e tal. Depois desse tempo, claro, é uma analogia, né? E começa a ver o resultado, o que aquilo vai fazendo com o solo, o que vai fazendo com as outras plantas, e que toma conta, se espalha e é uma praga. E impede que as outras plantas cresçam, porque se alguém não for lá e dá um jeito nessa praga, ele toma conta e nenhuma planta boa cresce e já era. Perdeu, o solo ficou inútil. Então é exatamente isso. A mentira no coração. Essas coisas, o ódio.
as palavras com raiva, de desprezo, palavras de desprezo, transgressão do sexto mandamento, matando. Então, quando a gente volta lá, né, o homem iníquo, é exatamente isso que ele está se referindo. Então, nós entendemos um pouco melhor. E, bom, tem outros versos aqui também, mas Provérbios 28:6, o último verso. Nós vamos fazer mais, se Deus quiser, eu vou organizar melhor essa temática de estudo, de uma forma que fique mais fluido, e possamos render mais do que um terço de verso a cada estudo, né? Então não se preocupe, Deus proverá. Provérbios 28, verso 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então, exatamente a palavra lá no original. Então, assim, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Precisamos ter Deus no nosso coração, Jesus no nosso coração. E vamos encerrar hoje por aqui, mas no próximo estudo tem algo muito interessante. Convido para você estar assistindo o próximo estudo da sequência, tá? Que vai colocar exatamente essa relação, o mal, conexão disso com o que nós precisamos fazer hoje. Oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos. Livra-nos da iniquidade, livra-nos da impiedade, que não sejamos pessoas ímpias e iníquas, e nós sabemos que há isso no nosso coração, pecado, transgressão, egoísmo. Livra-nos disso, e Senhor, ajuda-nos a não estar em companhia de pessoas assim, mas buscar a Tua companhia e estar onde o Senhor nos mandar, tendo por companheiros e amigos somente a Ti e as pessoas que seguem a Ti e querem fazer Tua vontade, não ter como amigos, companheiros, quem apenas vai nos influenciar para o mal. Ajuda-nos a perceber e a cortar, Senhor, essas relações, mas com amor, chamando eles para o arrependimento. E se eles não quiserem, a escolha é deles. Mas também há tempo, Senhor, há tempo e oportunidade, enquanto Jesus ainda está intercedendo por nós. Por favor, ajuda-nos a lutar e trabalhar pela salvação de almas. Continue agindo nos nossos corações. Dá-nos o Teu Espírito. Ajuda-nos a cooperar contigo, sendo humildes, nos arrependendo e permitindo que o Senhor entre e habite em nosso coração. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo esteja conduzindo cada um. Um abraço a todos.